Ventilação com bolsa-válvula-máscara. O dispositivo bolsa-válvula-máscara consiste em uma bolsa autoinflável, uma válvula unidirecional que impede a reinalação do ar expirado e uma máscara facial que deve ser transparente para permitir a avaliação da cor do lábio do paciente e a detecção de vômitos e secreções. Além disso, o dispositivo deve ter um adaptador padrão que permita o acoplamento do dispositivo a uma máscara facial, a um tubo traqueal, a uma máscara laríngea ou a qualquer outro dispositivo de ventilação, possuir ou não uma válvula liberadora de pressão, também conhecida como pop-off, que deverá estar fechada durante a parada cardiorrespiratória, pois nessa situação a complacência pulmonar está diminuída, e incluir uma fonte de oxigênio e um reservatório de oxigênio. Durante a reanimação, utilize fluxo máximo, ou seja, 15 litros por minuto. Usando o dispositivo bolsa-válvula-máscara sem oxigênio complementar, a concentração de oxigênio fornecida é de 21%, ou seja, a mesma do ar ambiente. Se o dispositivo estiver conectado a um fluxo de oxigênio de 15 litros por minuto, a concentração de oxigênio fornecida ao paciente será de 40% a 60%. Se além disso o dispositivo estiver acoplado a um reservatório de oxigênio, a concentração de oxigênio fornecida será de 90% a 100%. Existem duas formas para o ajuste da máscara na face do paciente: com uma única mão, quando houver um único socorrista para a ventilação, ou com as duas mãos, quando dois socorristas estiverem disponíveis. Técnica com uma única mão. Posicione seu polegar e dedo indicador no corpo da máscara, fazendo um C. Use os demais dedos, formando um E, para levantar a mandíbula em sua parte óssea, contra a máscara e manter a via aérea aberta. Repare que os dedos médio e anelar são distribuídos ao longo da mandíbula, enquanto que o quinto dedo fica atrás do ângulo da mandíbula. Cuidado para não comprimir partes moles, pois pode empurrar a língua contra o palato e obstruir a via aérea. Técnica com duas mãos. Você pode encontrar dificuldade em manter uma vedação adequada com uma única mão. Nessa situação, e sempre que o assistente estiver disponível, acople a máscara com as duas mãos, enquanto que o outro socorrista se encarrega de comprimir a bolsa. Você pode encontrar dificuldade em manter vedação adequada nas seguintes situações: quando o paciente for obeso, desdentado, quando tiver muita barba, ou quando o paciente for muito grande e a mão do socorrista muito pequena, e falta de habilidade com a técnica de ventilação com bolsa-válvula-máscara. Cada ventilação deve durar 1 segundo e ser o suficiente para promover elevação visível do tórax. Na parada respiratória, ventile com uma frequência de 10 a 12 ventilações por minuto, ou seja, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Já na parada cardiorrespiratória, quando ainda não se tem uma via aérea avançada, após 30 compressões torácicas, realize 2 ventilações de resgate, com intervalo entre uma e outra de 1 a 2 segundos, que é o tempo expiratório do paciente. As vantagens da ventilação com bolsa-válvula-máscara são: oferece mistura enriquecida com oxigênio, o operador do dispositivo tem uma noção da complacência pulmonar, oferece suporte ventilatório imediato, e o operador pode controlar a ventilação dos apneicos, bem como assistir à ventilação ou apenas ofertar oxigênio naqueles que estão ventilando espontaneamente. Dentre as desvantagens, requer prática para uso efetivo, oferta de volume corrente inadequada, principalmente por dificuldade de se conseguir um bom vedamento da máscara na face, evitando vazamentos, distensão gástrica, podendo levar a regurgitação e broncoaspiração, e fadiga do socorrista. Eventualmente, pode ser difícil ventilar o paciente sem o auxílio de uma cânula oro ou nasofaríngea. Esses dois dispositivos têm como função desobstruir a via aérea pela queda da língua. Há 2 tipos principais de cânula orofaríngea: a de Guedel, com design tubular, e a de Berman, com canais de ventilação. Ela é indicada para manter a via aérea aberta em pacientes não responsivos. Pode ser usada também como bloqueador de mordida em pacientes intubados. A cânula orofaríngea é contraindicada em paciente responsivo. A cânula orofaríngea deve se estender da comissura labial ao ângulo da mandíbula ou lóbulo da orelha. É importante mensurar o tamanho da cânula, pois se for muito curta, ela não deslocará a língua e poderá empurrar a língua para trás, resultando em obstrução da via aérea. Se for muito longa, ela poderá pressionar a epiglote contra a entrada da laringe, resultando em obstrução completa da via aérea e o laringoespasmo. Após selecionar a cânula de tamanho adequado, segure o dispositivo em seu bocal e insira-o dentro da boca, com a ponta voltada para o palato. Quando a extremidade distal se aproximar da parte posterior da faringe, ou seja, quando encontrar resistência, gire a cânula a 180 graus para que ela se posicione por cima da língua.
Outro método de inserção da cânula orofaríngea é usando um abaixador de língua. Nesse caso, a cânula é inserida com a ponta voltada para o assoalho da boca. Independentemente do método de inserção, quando a cânula orofaríngea é inserida apropriadamente, o bocal do dispositivo deve repousar sobre os lábios do paciente. Vantagens da cânula orofaríngea: é fácil de colocar e posiciona a língua para frente e longe da parte posterior da faringe. No entanto, não protege a via aérea inferior da broncoaspiração e pode induzir vômito se usado em paciente responsivo ou semi-responsivo. A cânula nasofaríngea tem a mesma função da cânula orofaríngea. É indicada quando a cânula orofaríngea for contraindicada, na presença de trismo e em caso de mandíbulas ou dentes cerrados. É contraindicada em caso de traumatismo crâniofacial grave, coagulopatia severa e em paciente intolerante. Assim como a cânula orofaríngea, a cânula nasofaríngea possui tamanhos variados. O seu tamanho apropriado é estimado segurando-se o dispositivo contra a lateral da face do paciente e selecionando-se uma cânula que se estenda da ponta do nariz ao ângulo da mandíbula ou lóbulo da orelha. Uma cânula muito longa pode estimular o reflexo do vômito. Uma que seja muito curta pode não ser suficiente para desobstruir a via aérea. Antes de inserir a cânula nasofaríngea, lubrifique a ponta distal do dispositivo com lubrificante hidrossolúvel para minimizar a resistência na sua introdução. Segure a cânula em seu bocal e insira na narina do paciente com o bisel voltado para o septo nasal. Avance a cânula seguindo a curvatura natural da passagem nasal até que o bocal esteja nivelado na narina. Se encontrar resistência durante a inserção, rode levemente o dispositivo para frente e para trás. Se a resistência continuar, retire a cânula, reaplique o lubrificante e tente inserir na outra narina. Não force a cânula, pois pode resultar em epistaxe, aumentando o risco de broncoaspiração. Vantagens da cânula nasofaríngea: é mais tolerada que a cânula orofaríngea, podendo ser utilizada em paciente responsivo, e não requer abertura da boca para sua introdução. Assim como a cânula orofaríngea, a cânula nasofaríngea não protege a via aérea inferior contra a broncoaspiração. Apesar de ser tolerada pela maioria dos pacientes responsivos e semi-responsivos, pode estimular o reflexo do vômito em pacientes sensíveis. Outra desvantagem da cânula nasofaríngea é o risco de epistaxe com sua introdução.